Comecei pelos compartimentos extensores, então você tem que entender o que são compartimentos, ao invés de tentar decorar. Então o próprio nome já diz, compartimentos extensores. Olha só, extensão do punho é este movimento. E o que são compartimentos? São divisões. Então, na região dorsal do punho, a gente tem tendões extensores que vão realizar a extensão do punho e dos dedos, que são divididos em compartimentos. Estes são os compartimentos extensores. Eles são divididos através de um retináculo dorsal, retináculo dos extensores. E aí eles são nomeados de 1 a 6, começando pelo rádio. Então a gente tem o compartimento 1, o 2, o 3. O 2 e o 3, a divisão deles é justamente este pico ósseo aqui, chamado de tubérculo de Lister. Então, o morrinho ósseo que vocês observarem no ultrassom é a divisão do 2 e o 3, tubérculo de Lister. E aí a gente tem o quarto compartimento, o quinto e o sexto. Ou seja, todos são tendões passando ali naquela região. E isso é uma vista transversal aqui dos tendões que passam nessa topografia. Então, já para a gente começar a pensar um pouco, o 1 e o 3, eles vão em direção ao polegar, ó. 1 e 3 falam do polegar. Lembrando que são compartimentos extensores, então todos podem ter o nome de extensor ali, tá? O 2 e o 6, eles vão inserir no carpo, ó. Eles não vão para os dedos. Então eles inserem no carpo, aqui a gente tem os ossos do carpo, né? 4 e o 5 tem relação com os dedos, certo? Então, 1 e 3 polegar, 2 e 6 carpo, 4 e 5 dedos. E aí o primeiro, qual que é a primeira letra do alfabeto? A. A segunda, B. Abdutor. Se é do polegar, então o abdutor do polegar. Mas é um abdutor longo. Sempre a gente vai começar pelo longo. Então, AB, longo do polegar. E dentro dele a gente tem o extensor, para variar, né? Compartimentos extensores, tem o extensor do polegar. E aí a gente vai variar longo com curto. Se começou no longo, o segundo é o curto. O segundo compartimento, lembra que eu falei que é do carpo? Como é que você acha que chama? Extensor do carpo, mas tem dois tendões. Extensor longo do carpo, extensor curto do carpo. Mas eles estão localizados na região radial. Então é extensor radial longo, extensor radial curto do carpo. O terceiro é do polegar, que foi a pergunta que caiu até em prova prática. É qual tendão que passa ali? Então lembrei que o terceiro é do polegar. E a gente está falando só de extensor, então extensor longo. Olha como a gente está variando. Longo, curto, longo, curto, longo. Aí por aqui acabou, porque o quarto são os extensores comum dos dedos e próprio do indicador, é essa galera que está passando aqui. E o quinto é o extensor próprio do dedo mínimo. E o sexto também fala do carpo, só que ele está do lado da una. Então, extensor ulnar do carpo. Então são esses aí os tendões. Então, com o transdutor, na prática, no dia a dia, você não precisa decorar e saber todos esses nomes. Você só precisa saber que existem tendões extensores divididos por compartimentos. Ele vai de 1 a 6 e você precisa saber fazer a varredura desde a transição miotendinha até a região distal. E não cair na armadilha que quando você está aqui, você está no retináculo, que pode gerar um artefato e simular uma tenossinovite onde não existe. Então, sempre avaliar. E esses tendões, eles têm algumas intersecções, ó. Tem uma intersecção proximal do primeiro com o segundo e uma distal do terceiro com o segundo. Então você pode ter atrito aqui nestas regiões. Então lembrando, olhando aqui na ressonância, um compartimento, 2, ó o tubérculo de Lister, já tenho 3 aqui, o 4, 5 e o 6. E na face volar a gente tem tendões flexores, a gente tem o flexor radial, o flexor ulnar, os flexores dos dedos, o nervo mediano, aí temos o ligamento carpal, o retináculo, né, dos flexores e o nervo ulnar. Então a gente tem o túnel do carpo e o canal de Guion. O que é importante a gente entender na ultrassonografia? É o nível que a gente está localizado. Ó. Se a gente está localizado ao nível do rádio da una, se a gente está localizado na fileira proximal do carpo ou na fileira distal. Então aqui a gente tem duas fileiras. Então quando a gente fala túnel do carpo proximal, estamos na fileira proximal. Túnel do carpo distal, na fileira distal. E a minha referência para saber que eu estou na fileira proximal é o quem? É o pisiforme. A gente consegue palpar aqui, ó, o pisiforme na face ulnar. Então, pisiforme e escafoide. E na distal eu tenho o amato e o trapezoide. Então,
O que vai interessar ali no dia a dia para a gente, ó? Esses compartimentos extensores, avaliar os recessos articulares, no túnel do carpo, olhar o nervo mediano, os tendões flexores e o canal de Guion, o nervo ulnar. Então aqui, ó, extensores e na face volar os flexores, nervo mediano, canal de Guion. Face dorsal. Vamos pegar aqui a face dorsal. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro compartimento, ele está bem nessa região. Indo distal, a gente vê a separação aqui dos tendões. E indo proximal, a gente vê o primeiro passando em cima do segundo. Então aqui já a parte muscular do primeiro compartimento. Aqui, a hora que você desce seu transdutor, ó, ao invés de você descer para o primeiro, você pode descer olhando já o segundo. Ó, observam 2 tendões. E aqui, nessa linha branca, indica bem quando você está no nível do rádio. Aqui eu já estou indo para inserção no carpo, tá? E agora voltando ao nível do rádio, que geralmente é a altura onde a gente realiza as imagens. Terceiro compartimento, aqui ó, a gente tem o tubérculo de Lister. Então ele vai ser o nosso guia ali para fazer a divisão do segundo para o terceiro. E observa como ele vai passar por cima do segundo compartimento na região distal. Ó, aqui eu já estou na fileira do carpo, tá vendo? A linha branca já saiu há muito tempo. E ele está indo, ó, lá para o polegar, é o extensor longo do polegar. Ó. Se você alongar ele, você consegue enxergar ele inserindo lá na base da falange distal. Então, novamente, ó, quando ele está aqui, ele está em cima do rádio. Aqui ele já saiu. Ó. Observem a linha branca embaixo, como ela indica a nossa posição. E aqui, ó, o tubérculo de Lister em outra imagem. Ao lado a gente tem o terceiro e depois tem os extensores. É a galera aqui, né? Então, transição miotendínea, não confundir com o tenossinovite. E quando ele sai do osso, ó, forma um halo que é do retináculo. Não confundir com o tenossinovite nem na transição, nem quando ele sai do nível do rádio. Ó. E aqui tem uma galera, só pedir para mexer os dedos, né? Continuando aqui, ó, os extensores está aqui, ó, o extensor próprio do quinto dedo, nessa região. E na face ulnar, a gente tem o extensor ulnar do carpo, o sexto compartimento. Estou mostrando aí um pouquinho a imagem de cada compartimento. Indo para a face volar, ó, túnel do carpo. Aqui eu estou fora do túnel, agora começo a entrar no túnel, ó, o pisiforme minha referência e o nervo mediano. Para você localizar, só pedir para mexer os dedos ou mexer o polegar, que ele fica bem ao lado. E aqui mostrando o retináculo. Então, túnel do carpo proximal. Mexeu o polegar, ó, você consegue ver ele mexendo bem ao lado, só você pedir para mexer o polegar. E na região distal, a gente vai ter quem? O trapézio e o amato, que vão ser a referência, e aqui o retináculo, o nervo mediano e os tendões. Plano longitudinal, então olha só o nervo aqui e os flexores. Você pode colocar no plano longitudinal e ter essa visão maior do nervo mediano e os flexores embaixo dele. Lembrando do canal de Guion, então é só você procurar a artéria ulnar, que ele vai passar aqui do lado, bem próximo aqui do pisiforme. Então, o nervo bem pequenininho, viu a artéria, o nervo está do lado. Então, em resumo, ó, extensores, recessos articulares dorsais, face volar, túnel do carpo, canal de Guion e tendões flexores.